Fala galera, professor Miojo na área. Hoje daremos continuidade ao nosso curso de redação, falando um pouquinho sobre a introdução. Na aula passada, vimos a estrutura e as características do dissertativo argumentativo. Na aula de hoje, vamos aprofundar um pouquinho mais. Vamos conhecer a introdução, o que deve ser feito dela, o que não deve ser feito dela, como montar de forma geral. Vamos comigo. Então, afinal, o que eu preciso escrever na introdução? A introdução é uma parte muito importante do texto. Ele é o cartão de visita da redação. É a introdução que vai guiar todo o resto do texto. Então, o que é colocado na introdução é muito importante, porque é a partir disso que o resto do texto será montado. Por isso, na introdução, o tema da redação tem que ficar apresentado de forma clara e objetiva. Então, a primeira coisa que eu preciso apresentar na minha introdução é o tema da redação. Sobre o que eu vou falar, isso precisa ficar claro. Quando eu terminar de ler a introdução, eu preciso saber exatamente sobre o que você vai falar na sua redação. Então, a introdução deve apresentar o tema. Além do tema, a tese também deve ser apresentada na introdução. Então, eu vou apresentar o tema. Depois que eu apresentar o tema, eu vou apresentar meu ponto de vista, ou seja, a tese. Ou seja, o que eu vou defender ao longo do texto. O que vai ser defendido, argumentado, tem que ficar claro logo na introdução. Então, duas coisas que eu preciso fazer. Primeiro, apresentar o tema da redação. Segundo, apresentar meu ponto de vista. A tese e o tema precisam ficar claros logo na introdução. Show? Então, vamos analisar uma introdução aqui. O mundo está em alerta. 2020 iniciou-se com grande impacto na área de saúde. O continente asiático apresentou ao mundo o novo coronavírus com alto índice de contaminação e também de mortes. Autoridades em saúde estudam as causas e consequências desse surto. Olha essa introdução que interessante. Ela apresenta o tema. Eu sei claramente que ela vai falar sobre o coronavírus. Então, o tema da redação é coronavírus, está claro isso. Mas qual é a tese? A tese não está muito clara. Então, acontece de vocês cometerem esse erro de apresentarem um tema, mas a tese não ficar muito clara. Então, a tese precisa ficar clara, porque você vai apresentar na introdução e no desenvolvimento você vai argumentar sobre ela. Então, nessa introdução aqui, o tema está aparecendo, mas a tese precisa ficar um pouco mais clara. Ok? Vamos olhar mais um tema, mais uma introdução. É inegável que a violência contra a mulher é um grave problema que ainda persiste na sociedade e se constitui uma das principais formas da violação dos direitos humanos femininos, atingindo o direito à vida, à saúde e à integridade física. Dentre tantos e relevantes fatores, destaca-se a ideia de submissão feminina reforçada pelo machismo e o fato das vítimas que sofrem a violência se calarem. Olha a outra introdução. Nessa aqui eu consigo ver o tema. Ele vai falar sobre violência contra a mulher. Então o tema está claro aqui. Além do tema, os pontos que serão abordados ao longo da redação, que serão defendidos, a tese também está clara logo aqui no final. Dentre tantos e relevantes fatores, destaca-se a ideia de submissão feminina reforçada pelo machismo e o fato das vítimas que sofrem a violência se calarem. Então eu sei que a pessoa que vai fazer essa redação com essa introdução vai abordar esses dois pontos ao longo do texto dela. Então, na introdução, reforçando, você precisa deixar claro o tema e a tese. Essas duas coisas precisam aparecer na sua redação. Show de bola? Então, a introdução pode ser feita de diferentes tipos. Diferente do que as pessoas... Aí vem minha crítica ao uso de esqueletos. Eu não gosto que utilizem esqueletos porque eles limitam. Há vários tipos diferentes de fazer introdução. Então, eu posso fazer introdução com vários tipos. Eu vou apresentar alguns aqui para vocês. Então, há diferentes tipos. Então, não precisa ficar se limitando a um. Claro que tem um que você vai achar melhor, mais fácil, mais tranquilo de utilizar. Mas existem vários. A depender do tema, você pode utilizar um que você acha que se adeque mais. Então, primeiro, tipo, por definição. Nessa introdução, o tema é objetivamente definido. Essa definição serve de ponte para a apresentação da tese. É o tipo de introdução mais simples que tem. Você simplesmente vai definir o tema. Tá, o tema é esse. Eu vou simplesmente dizer o que é esse tema. E depois coloco a minha tese. Então, olha o exemplo aqui. Define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Pronto. Então, se uma redação sobre sedentarismo, você simplesmente inicia definindo o que é uma pessoa sedentária.
E aí você já puxa para sua tese. Então, doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Então ele apresentou, ele definiu o tema e já trouxe a tese dele, já apresentou isso como uma coisa ruim, esse mal. Então ele trouxe isso como um problema, como uma coisa ruim. Então a definição é um método super prático para definir, para iniciar o texto, para introduzir. Eu super recomendo porque é simples. Ok? Vamos para mais um. Afirmativa. Nessa introdução é feita uma declaração sobre o tema. Essa declaração deve chamar a atenção do leitor, mas sem exageros. Muito foco nessa última parte. Então, na afirmativa, eu inicio o texto fazendo a declaração sobre o tema que eu vou trabalhar. Então, eu faço uma declaração aberta sobre o que eu acho sobre esse tema. E aí, essa declaração chama atenção, mas cuidado com o exagero. E cuidado porque essa declaração que você faz, você precisa ao longo do texto ir desenvolvendo ela para mostrar que essa declaração tem fundamento. Então, cuidado com o exagero nessas declarações. Vamos dar uma olhada aqui no exemplo. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Essa é a afirmativa do autor do texto. E aí, ao longo do texto, ele vai defender isso. O que é perceptível é analisar a persistência das agressões contra mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então, ele faz uma afirmativa sobre o tema, uma declaração sobre o tema, e já puxa para a tese que ele vai apresentar ao longo do texto. A alusão histórica também é um ótimo tipo de introdução. Além de apresentar bem o tema, ele mostra que você tem um conhecimento além de simplesmente redação, além de simplesmente estrutura. Então, através dessa introdução, a ligação a um momento histórico que possa representar o tema de forma clara. Então, você puxa uma memória de algum momento histórico e traz para introduzir o seu tema. Exemplo. Então, a intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Olha que interessante. Então, ele vai falar sobre intolerância religiosa e faz uma conexão com algo que aconteceu na Idade Média. Então, essa alusão histórica ficou perfeita, porque além de realmente relacionar com o tema, ela mostra que você tem um conhecimento em outra área do conhecimento, no caso de história. Então, é um tipo de introdução muito interessante. 4. Por citação. Apresenta uma citação com referência a outros autores que sejam relacionados ao tema que será abordado. Então, também é uma forma de mostrar conhecimento que vai além da redação, mostrando uma citação de algum autor, alguma pessoa da área. Então, por exemplo, se eu for fazer uma redação sobre violência, você apresentar a fala do secretário de Segurança Pública. Então você faz uma citação de alguma coisa que ele disse e aí já consegue introduzir o tema. Exemplo. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirmava que se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando a realidade da educação no Brasil, percebe-se a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva. Então, perceba que ele traz a citação e relaciona com a tese dele. Então, essa citação vai ser relacionada com a tese dele e aí já introduz o texto, já traz a tese e faz um fechamento muito bom logo na introdução. Então, trazer uma citação também é interessante, porque mostra conhecimento e relaciona com a tese, relaciona com o assunto. É muito interessante também. Observações importantes que devem ser cometidas, que não podem ser cometidas. Eu vou deixar algumas observações para vocês. Primeiro, faça uma introdução entre 4 e 7 linhas. A introdução é um parágrafo curto. Não precisa fazer 10 linhas de uma introdução. Faça um parágrafo curto. Então, entre 4 e 7 linhas já é o suficiente para você apresentar o tema e apresentar a tese. Não precisa fazer algo enorme e também não precisa fazer algo muito pequeno. Então, fazer uma introdução de 3 linhas é complicado. Então, faça de 4 a 7 linhas, já vai ficar interessante. Tente organizar em no mínimo 3 períodos. Então, para você apresentar o tema, apresentar a tese, fazer a sua introdução de forma geral, em 3 períodos tá razoável. Então, tente organizar em no mínimo 3 períodos essa introdução.
Lembre que a introdução irá guiar o resto do texto. Cuidado com contradições e fugas. Ou seja, o que você apresentar na introdução, você vai ter que desenvolver depois. Então, desenvolvimento 1, 2 na conclusão, vai ter que aparecer isso. Então, não coloque uma coisa na introdução que você não vai desenvolver depois, que não vai aparecer depois, colocar na introdução só para colocar. Então, coloque algo na introdução que você realmente vá desenvolver depois, que faça tenha alguma relação com o seu texto de fato. Então, a introdução vai guiar o resto do texto. Cuidado com informações colocadas para não entrar em contradição. Você iniciar com alguma coisa e depois, no meio do texto, entrar em contradição com o que você disse na introdução. Isso é errado e pode ser penalizado. Ok? E quarta observação: introdução não é lugar de argumentar. O lugar de argumentação é no desenvolvimento. Então, guarde seus argumentos para o desenvolvimento. Então, lugar de argumentar, apresentar dados, não, guarde isso para o desenvolvimento. Na introdução, apenas apresente o tema, apresente a tese, e aí o resto vai se desembolando ao longo do texto. Certo, galera? Essa foi a nossa aula sobre introdução. Sabemos que existem outros tipos de introdução. Eu trouxe apenas os principais, os que eu acho mais interessantes. Vocês podem utilizar quaisquer que sejam esses outros tipos, contanto que tenham o papel de uma introdução. Na próxima aula veremos um pouquinho sobre o desenvolvimento. Eu vejo vocês lá. Tchau, tchau!